morning. Can you sit? You know that my official language is Portuguese. That's why I will do my speech in Portuguese, and we have translator here. And after it, in a few words, I'll explain it in English. Sua Excelência Dr. William Samuel Ruto, Presidente da República Quênia, meu irmão, my brother, senhores membros do governo das repúblicas do Quênia e de Moçambique, aqui presentes, distintos líderes de empresas e investidores, caros convidados, minhas senhoras e meus senhores. Em primeiro lugar, quero agradecer a Vossa Excelência, Senhor Presidente, Dr. William Samuel Ruto, meu irmão, e ao povo do Quênia, Governo da República do Quênia, pela calorosa recepção e tradicional hospitalidade que nos tem sido proporcionada desde a nossa chegada a este país irmão. E eu, em particular, quero agradecer por ter indicado um ministro que tem a minha altura, 2 metros de altura. Muito obrigado. Asante sana. Thank you so much. Merci beaucoup. Xexie. Arigato. Donc, asante sana. Temos enorme prazer de iniciar a nossa intervenção expressando em nome do povo e do governo da República de Moçambique, em meu nome pessoal, o nosso profundo apreço pelo honroso convite que nos foi dirigido por Sua Excelência Dr. William Ruto, Presidente da República do Quênia, meu irmão, para participar nesta Conferência Internacional de Investimento neste país irmão. Felicitamos o governo do Quênia pela organização deste importante fórum, que se afirma de forma crescente como uma das mais relevantes plataformas de mobilização de investimento do nosso continente e que nesta 4ª edição se realiza sob o lema Desbloqueando oportunidades de investimento para impulsionar a transformação do Quênia e, consequentemente, Senhor Presidente, meu irmão, do nosso continente, de África e do mundo. Que este lema capta com precisão a encruzilhada histórica em que o nosso continente se encontra. Durante décadas, a África foi definida pelo seu potencial. Eu tenho dito que a África é o continente do futuro, é o continente de recursos minerais, potencialidades agrícolas, da juventude, que é o capital humano, é, sem mais de dúvidas, o continente do futuro. Hoje, o desafio do nosso tempo já não é identificar oportunidades, disseram aqui os nossos painelistas, são tantas, é desbloqueá-las. Por isso, o lema deste fórum, com decisões políticas firmes, como Vossa Excelência disse aqui, capital paciente e parcerias estratégicas à altura das prioridades africanas. E o que significa na prática desbloquear oportunidades de investimento? Significa 3 aspectos fundamentais. Primeiro, Excelência, como disse aqui, criar um ambiente de confiança entre nós, o setor público, governantes e o setor privado. Com paz, com estabilidade, previsibilidade e regras muito claras.
Segundo, estruturar projetos viáveis, com qualidade técnica, escala e bancabilidade. Por isso está de parabéns o primeiro painel. E terceiro, construir parcerias inteligentes que combinem capital, tecnologia e conhecimento local. Ao assumir esta agenda, o Quênia posiciona-se com legitimidade como um dos principais motores de inovação econômica em África, destacando-se nos setores de tecnologias de informação e comunicação, na agricultura, infraestruturas, economia digital, turismo, energias renováveis e na mobilidade elétrica. Por isso, quero desejar muitos parabéns, Quênia, muitos parabéns, meus irmãos. Minhas senhoras, meus senhores, o continente africano está a atravessar uma fase decisiva de sua história econômica, com uma população superior a 1,4 mil milhões de pessoas, das quais mais de 60% são jovens. Repito, mais de 60% são jovens. A África representa hoje o maior reservatório global do capital humano, como disse aqui Vossa Excelência, em franco crescimento. Com a implementação da área livre do comércio continental africana, estamos a construir o maior mercado integrado do mundo em número de países, com um PIB combinado superior a 3,4 trilhões de dólares. Há poucas décadas, Excelência, caros convidados, a África travava a luta pela sua libertação política. Hoje, o imperativo histórico é outro: convidar os nossos irmãos de todo o mundo, como está a acontecer neste momento, para o desenvolvimento do nosso continente. Este é o momento de romper definitivamente com o padrão de exportação de matérias-primas e afirmar a África como um continente de industrialização, como vimos aqui, inovação e de criação de valor acrescentado, sobretudo o emprego para a nossa juventude. O que está em causa neste fórum não é apenas a promoção de oportunidades de investimento, é a definição do papel da África na economia global. É este novo espaço econômico que cria condições para que a África avance nesta direção com o Quênia no coração. É neste contexto que Moçambique se apresenta aqui como parceiro estratégico nesta transformação continental entre os nossos países e o mundo, alinhando esta agenda com a nossa visão nacional de desenvolver Moçambique e de desenvolvimento estrutural sustentado. Tal como o Quênia, o nosso país irmão, com quem temos relações históricas, estamos comprometidos com o desbloqueio de oportunidades em setores estruturantes, com destaque para a agricultura e a agroindústria, tecnologias de informação e comunicação, energias renováveis e transição energética, indústria transformadora, economia criativa e serviços, mobilidade sustentável, turismo e economia azul. No setor agrícola, Moçambique oferece uma das maiores reservas de terra arável em África, com mais de 36 milhões de hectares, dos quais apenas cerca de 15% estão atualmente explorados, criando oportunidades únicas para o desenvolvimento de cadeia de valor agroindustriais, em complementaridade com a experiência do Quênia em inovação agrícola e acesso do mercado. Nas tecnologias de informação e comunicação, reconhecemos o Quênia como uma referência continental, com quem temos muito a aprender, particularmente no domínio da inovação digital e nos serviços financeiros móveis. Moçambique está a acelerar a sua transformação digital, criando espaço para parcerias estratégicas em inclusão financeira digital, plataformas tecnológicas, governo eletrônico e ecossistemas de inovação. Por isso, pela primeira vez criamos o Ministério de Comunicação e Transformação Digital para responder a esta dinâmica.
No domínio das energias renováveis, os nossos países, Quênia e Moçambique, partilham uma visão comum de transição energética. Moçambique possui um conjunto de ativos estratégicos do setor energético que posicionam ser o hub energético da África Austral, nomeadamente um potencial hidrelétrico superior a 12.000 megawatts, com destaque para a barragem de Caorabassa e o projeto da central elétrica de Mbandankua. Vastos recursos solares e eólicos para a geração de energia, mais de 180 trilhões de pés cúbicos de reservas de gás natural como energia de transição, colocando o país entre os maiores detentores de gás do mundo. Neste momento, estamos com grandes investimentos de 4 projetos, 2 a serem liderados pela Eni, a italiana, com investimentos de cerca de 15 bilhões de dólares. O terceiro projeto, que é liderado pela Total, francesa, cerca de 15 bilhões de dólares. E o último projeto, que é liderado pela Exxon, de cerca de 20 bilhões de dólares. Estamos a falar nos próximos anos de investimento de cerca de 50 a 60 bilhões de dólares em Moçambique, no setor de gás. Por isso, um dos maiores depósitos mundiais de grafite está em Moçambique, essencial para baterias e mobilidade elétrica para o futuro da energia no mundo. Este posicionamento permite-nos não apenas garantir segurança energética, mas também apoiar o desenvolvimento de novas indústrias, incluindo a mobilidade elétrica e a produção industrial de baixo carbono. Nos transportes e logística, Moçambique possui uma posição geoestratégica privilegiada, à semelhança dos nossos irmãos do Quênia, com 3 corredores logísticos estruturantes: corredor do Maputo, no sul, corredor da Beira, no centro, e corredor de Nacala, que liga o hinterland africano ao Oceano Índico. Neste aspecto, pretendemos consolidar a criação de zonas econômicas especiais, como estão a fazer os nossos irmãos no Quênia, e corredores de desenvolvimento que ofereçam condições competitivas para investimento com acesso direto a mercados regionais. Na indústria e no setor têxtil, identificamos oportunidades concretas de cooperação para o desenvolvimento de cadeia de valor regionais, aproveitando o acesso preferencial a mercados internacionais e o potencial de industrialização leve. No turismo e economia azul, Moçambique pretende transformar o seu potencial turístico de 2.700 quilómetros de linha costeira e ilhas paradisíacas em riqueza sustentável. Há oportunidades em hotelaria, marinhas, conservação, transporte marítimo e turismo de natureza. Na economia criativa, a África começa a afirmar-se globalmente como um espaço de inovação cultural, pois a música nasceu em África. Temos juventude, talento. Moçambique e Quênia podem juntos impulsionar indústrias culturais, digitais e criativas, com novos motores de crescimento econômico e geração de emprego. Por isso, minhas senhoras e meus senhores, o desbloqueio de oportunidades exige mais do que recursos. Exige confiança, exige coragem de reformas e visão estratégica. Moçambique está comprometido com a criação de um ambiente de investimento competitivo junto aos nossos irmãos do Quênia, assente em reformas para a simplificação administrativa ao nível do setor público. Abrirmos os nossos países africanos, Moçambique e Quênia, para negócios. Maior previsibilidade regulatória. O investidor precisa de investir num país em que sabe que há previsibilidade. Fortalecimento institucional e promoção de parcerias público-privadas. Estamos a trabalhar para garantir que investir em Quênia, investir em Moçambique, seja sinônimo de segurança, previsibilidade e retorno sustentável. Por esta razão, criamos o Gabinete de Reformas e Projetos Estruturantes ao nível da Presidência,
bem conhecido por Delivery Unit, como mecanismo de assegurar a monitoria e a coordenação deste processo. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, desejamos que a relação entre Moçambique e o Quênia evolua para uma parceria econômica estruturante. Neste sentido, propomos avançar em 4 eixos concretos: integração logística entre África Oriental, onde o Quênia está bem posicionado, e África Austral, onde Moçambique está bem posicionado; cooperação e inovação digital, fintech e data centers ao nível dos nossos países; desenvolvimento de cadeias agroindustriais e regionais e parcerias em energias renováveis e mobilidade elétrica. O eixo Maputo, a nossa capital moçambicana, e Nairobi, tal Quênia, pode e deve tornar-se um corredor de inovação, comércio e investimento intra-africano. Este é o momento de construir pontes econômicas africanas, reduzindo dependências externas e fortalecendo o comércio intra-africano. O futuro econômico do mundo está em África. Não será determinado apenas pelos seus recursos, como disse muito bem aqui o meu irmão, o presidente Ruto, mas pela sua capacidade de transformar estes recursos em valor. O tempo de África é agora. Mas este momento exige uma mudança de abordagem. Não basta investir, é necessário investir com a África. Como disse aqui o meu irmão, o presidente Ruto, essa abordagem exige visão de longo prazo, confiança mútua entre nós, Quênia, Moçambique e os nossos investidores, o compromisso com a transformação estrutural. E o lema desta conferência desafia-nos a agir, a desbloquear tudo aquilo que complica fazer negócio em Moçambique e no Quênia, a investir e a transformar. Aos investidores aqui presentes, a nossa mensagem é clara: Quênia e Moçambique estão unidos, abertos ao investimento e preparados para parcerias. Moçambique e Quênia oferecem escala, oferecemos recursos naturais, oferecemos localização geográfica extraordinária e, acima de tudo, oferecemos liderança comprometida com estabilidade, com a paz, com segurança, reformas e crescimento inclusivo. Gostaria de concluir com uma convicção firme: a África não será apenas um dos principais centros de crescimento econômico do século XXI, será um dos principais motores. E dentro deste movimento, países como Quênia e Moçambique têm a responsabilidade histórica de liderar essa transformação com a convicção, coragem e determinação. Mais do que um convite aos nossos investidores para Quênia e Moçambique, deixamos um compromisso. O futuro econômico global será em parte construído em África e será construído por africanos e irmãos investidores que vêm de todas as partes do mundo, como parceiros, mas sim também com liderança do setor público e setor privado, visão do setor público e setor privado e prioridade africana. Queria deixar claro que para nós o setor privado é que é o motor do desenvolvimento. O setor privado é que conduz o processo de desenvolvimento dos nossos países. E nós, neste momento, estamos para liderar os países, mas para facilitar fazer negócio, facilitar investimento e, sobretudo, facilitar fazer dinheiro tanto no Quênia como em Moçambique e no nosso continente africano. I want to close my speech to say that we are here to say, my brother, Mr. President Ruto, thanks so much
invite us to be in Nairobi to talk about business with private sector. Mozambique is Kenya, Kenya is Mozambique. We have a historical relation. We are brothers. That's why we want to develop our country with private sector. Private sector is the key to development Mozambique, development Africa, and we have young people, we have mineral results, we have many potential in agriculture, in tourism, infrastructure, development corridors, economic special zone, industrial zone. That's why we are here to say that welcome to Kenya, welcome to Mozambique. Mozambique and Kenya is the right place to put your money and to do business and to do money. Thanks so much.